Durante séculos, em meio às montanhas congeladas dos Alpes, viajantes desapareceram na neve, sem deixar rastros. Tempestades surgiam sem aviso, o frio era brutal, e muitos simplesmente nunca voltavam. Mas em meio ao silêncio da neve, existia um animal capaz de encontrar pessoas quando ninguém mais conseguia. Um cão gigante, forte, resistente e treinado para salvar vidas. Essa é a história do São Bernardo, o cachorro que se tornou uma lenda nas montanhas. Você está no Arquivo Canino. Histórias reais. Legados inesquecíveis. Muito antes de se tornar um dos cães mais famosos do mundo, o São Bernardo surgiu nos Alpes suíços. Uma região de beleza extrema e de perigo igualmente extremo. Os Alpes formam uma barreira natural entre países, com picos que ultrapassam 4.000 metros de altitude, nevascas violentas, avalanches silenciosas e temperaturas que podem cair a 30 graus negativos em questão de horas. Ali existia uma passagem chamada Grande Passo de São Bernardo. Localizada a mais de 2.400 metros de altitude, ela conectava a Itália à Suíça. Durante séculos, essa passagem foi usada por comerciantes, soldados, peregrinos e viajantes comuns. Até o próprio Napoleão Bonaparte atravessou esse caminho em 1800, com cerca de 40.000 soldados. Mas cruzar aquelas montanhas era extremamente perigoso. O clima podia mudar em minutos. Caminhos desapareciam sob a neve, e muitas pessoas desapareciam no caminho. No topo dessa passagem havia um hospício. Fundado no século XI pelo monge Bernardo de Aosta, o local servia como abrigo para viajantes. Comida, calor, descanso e orientação para continuar a jornada. Os monges conheciam aquelas montanhas como ninguém. Sabiam onde as tempestades surgiam primeiro. Conheciam os trechos mais traiçoeiros. E sabiam que, em algumas situações, nem o conhecimento humano era suficiente. Foi então que começaram a criar cães. Grandes, resistentes, capazes de enfrentar a neve profunda e o vento cortante. Os primeiros registros desses cães nos Alpes datam do século XVII. Eram descendentes de cães trazidos pelos romanos, cruzados ao longo de gerações com raças locais. Resistentes, leais e com algo que nenhum treinamento poderia criar do zero: um instinto natural de encontrar pessoas perdidas. No começo, esses cães eram usados para proteção, companhia e para guiar os monges pelas trilhas. Mas algo chamou a atenção rapidamente. Esses cães tinham uma habilidade impressionante para localizar pessoas perdidas na neve. Mesmo durante tempestades intensas, eles conseguiam seguir rastros invisíveis, sentir movimentos sob camadas de neve e encontrar sobreviventes soterrados que ninguém mais conseguia achar. Por que isso era possível? O São Bernardo possui um olfato estimado em 40 vezes mais sensível que o humano. Mesmo com neve cobrindo tudo, uma pessoa enterrada a mais de 2 metros de profundidade ainda libera calor corporal. E compostos químicos, vapor d'água, traços de respiração. Para o São Bernardo, esses sinais eram suficientes para localizar uma vítima com precisão. Mas o olfato não era a única arma. O São Bernardo também desenvolvia o que os monges chamavam de senso de direção alpino. Os cães memorizavam rotas, identificavam pontos de referência mesmo quando cobertos de neve, e conseguiam se orientar no meio de uma nevasca, quando qualquer bússola seria inútil. As patrulhas funcionavam assim. Os monges saíam em grupos de 2 ou 3, sempre acompanhados por pelo menos 2 cães.
Eles percorriam os trechos mais perigosos da passagem, especialmente após tempestades. Os cães iam à frente, farejando, vasculhando, escavando com as patas quando encontravam algo. Quando um cão sinalizava uma vítima, o método clássico era usar o próprio corpo do animal para aquecer a pessoa. Um São Bernardo adulto pode pesar mais de 80 quilos, e sua temperatura corporal é alta o suficiente para ser um aquecedor vivo. Enquanto um cão aquecia a vítima, outro retornava ao hospício para alertar os monges. Uma coordenação que não foi ensinada por ninguém, que surgiu da inteligência natural desses animais. O corpo do São Bernardo parece ter sido projetado para esse trabalho. Suas patas largas distribuem o peso na neve, funcionando como raquetes naturais. Seu pelo denso e duplo oferece isolamento térmico em temperaturas extremas. A camada interna retém o calor corporal. A camada externa repele a umidade e a neve. E seu focinho, especialmente desenvolvido para rastreamento, funciona melhor em temperaturas baixas. Quanto mais frio, mais eficiente o olfato. O São Bernardo foi moldado para prosperar, exatamente onde tudo mais fracassava. Com o tempo, o São Bernardo se tornou essencial nos Alpes. Os cães viajavam ao lado dos monges, percorrendo trilhas congeladas em busca de viajantes desaparecidos. Muitas vezes, eles eram a única esperança de sobrevivência. Existem relatos históricos de cães que salvaram dezenas de pessoas ao longo da vida, mas um deles se tornaria uma verdadeira lenda. Seu nome era Barry. Barry nasceu no início do século XIX, provavelmente entre 1800 e 1802. Era um São Bernardo de porte médio para a época. Não o maior, não o mais imponente visualmente. Mas possuía algo que os monges reconheciam rapidamente: uma calma absoluta diante do perigo. Segundo os registros históricos do hospício, Barry ajudou a salvar mais de 40 pessoas ao longo de sua vida. Em 12 anos de serviço nas montanhas. 40 pessoas que, sem ele, provavelmente não teriam sobrevivido. Uma das histórias mais documentadas envolve uma criança. Uma nevasca violenta havia varrido os Alpes por 2 dias seguidos. Quando o tempo finalmente abriu, os monges saíram em patrulha. Barry foi o primeiro a reagir. Desviou do caminho habitual e começou a escavar freneticamente em um monte de neve. Ali estava uma criança, desacordada, com hipotermia severa. Barry deitou ao lado dela, cobriu-a com o próprio corpo e aguardou. Quando os monges chegaram, a criança ainda respirava. Existe outra história, menos documentada, mas muito contada nos Alpes. Um soldado ferido em uma avalanche, soterrado por horas, havia perdido a consciência. Barry o encontrou sozinho, sem os monges por perto. Latiu para acordá-lo. Aqueceu seu rosto com o focinho. E quando o homem recuperou alguma consciência, Barry se deixou ser agarrado e puxou o homem para fora da neve usando seu próprio peso. O nome Barry provavelmente deriva do dialeto local alpino e significa algo próximo de urso, uma referência ao porte e à força do animal, e à sua presença. Porque quando Barry aparecia em meio a uma tempestade, sua figura grande e silenciosa, surgindo do branco absoluto da neve, devia parecer algo entre um animal e uma visão. Barry se aposentou das montanhas por volta de 1812. Com o corpo cansado, depois de mais de uma década enfrentando o inverno alpino. Ele viveu seus últimos anos em Berna, cuidado pelos próprios monges que o criaram. Morreu em 1814, e seu corpo foi preservado, empalhado, e até hoje pode ser visto no Museu de História Natural de Berna, na Suíça. Como se o tempo tivesse decidido que,
Não era justo que Barry simplesmente desaparecesse. Mas o trabalho desses cães não era simples. Imagine atravessar montanhas congeladas, com ventos que chegam a 100 quilômetros por hora. Neve cobrindo cada superfície. Visibilidade de menos de 1 metro. A rotina no hospício começava antes do amanhecer. Os monges verificavam as condições climáticas e consultavam os cães. Os São Bernardo demonstravam inquietação antes das tempestades. Seu comportamento era um barômetro natural. Se os cães estavam agitados, era sinal de que o tempo pioraria. Se estavam calmos, a patrulha poderia sair. Mas o trabalho tinha um custo. Nem todos os cães voltavam das patrulhas. Avalanches podiam atingir sem aviso. Quedas em fendas de gelo eram um risco constante. E o próprio frio extremo, mesmo para um animal adaptado, podia ser fatal. Os registros do hospício documentam cães que morreram em serviço. Sem fanfarra, sem monumentos. Apenas uma anotação discreta no diário dos monges. Estima-se que ao longo de 3 séculos de operação, os cães do hospício salvaram entre 2 e 3 mil pessoas. 2 a 3 mil vidas, que de outra forma teriam desaparecido nas montanhas. Sem nomes, sem histórias, sem a chance de voltarem para casa. Curiosamente, muita gente conhece a imagem clássica do São Bernardo carregando um pequeno barril no pescoço, cheio de conhaque, para aquecer os sobreviventes. Mas existe um detalhe que poucas pessoas conhecem. Não há provas de que os cães realmente carregavam bebida durante os resgates. A imagem provavelmente surgiu de um quadro pintado em 1820. O artista Edwin Landseer, fascinado pelos relatos dos cães alpinos, pintou uma cena de resgate e adicionou o barril por conta própria, como detalhe artístico, como símbolo de conforto e hospitalidade. O problema é que a pintura foi tão difundida que o detalhe inventado se tornou fato popular. E o barril virou parte permanente do imaginário do São Bernardo. Mas os monges de fato carregavam bebidas nas patrulhas, só que nas próprias mochilas. Álcool nunca foi recomendado para hipotermia severa. Na verdade, pode piorar o quadro ao dilatar os vasos sanguíneos. O que os monges davam às vítimas era chá quente, caldo, às vezes vinho diluído em água quente. Mesmo assim, a imagem do barril sobreviveu, e talvez isso diga algo sobre nós. Às vezes preferimos a versão da história que parece mais bonita, mais confortante, mais humana. E o barril, de alguma forma, faz o São Bernardo parecer ainda mais generoso. Com o avanço do século XX, as montanhas mudaram. Túneis foram abertos, estradas cortaram os Alpes, e o Grande Passo de São Bernardo perdeu sua função como rota principal de travessia. Com o tempo, helicópteros, equipes especializadas de resgate e novos equipamentos começaram a substituir o trabalho dos cães. O último resgate oficial conduzido pelos cães do hospício aconteceu em 1955, mais de 300 anos depois dos primeiros registros. 300 anos de patrulhas, de noites passadas na neve, de vidas salvas. O hospício no Grande Passo de São Bernardo ainda existe, não mais como abrigo de emergência, mas como museu, hotel e símbolo histórico. E ainda mantém uma criação de São Bernardo, não para resgates, para a memória, para que as pessoas que passam por ali vejam esses cães e se lembrem do que eles representam. Em 2004, foi criada a Fundação Barry, dedicada à preservação da raça em sua forma histórica original. Porque ao longo do tempo, o São Bernardo sofreu alterações de criação. O cruzamento com raças maiores o tornou mais pesado, mais imponente visualmente, mas também mais propenso a problemas de saúde.
A Fundação trabalha para recuperar o tipo original, mais ágil, mais saudável, mais próximo do cão que cruzou montanhas por 3 séculos. Durante séculos, quando pessoas desapareciam nas montanhas, havia uma chance de que algo surgisse em meio à tempestade. Algo grande, silencioso e disposto a salvar vidas. O São Bernardo não se tornou uma lenda por acaso. Ele não foi treinado por militares, não foi desenvolvido em laboratório, não ganhou títulos ou medalhas. Ele simplesmente foi. Para as montanhas, para a neve, para as pessoas soterradas que ninguém mais conseguia encontrar. Ele conquistou seu lugar na história, uma vida salva de cada vez. E talvez a lição mais profunda dessa história não seja sobre coragem, nem sobre força, seja sobre presença. Estar lá, quando ninguém mais está. Se essa história te marcou, existem muitas outras que quase ninguém conhece. Se inscreva no Arquivo Canino, porque por trás de cada raça existe uma história, esperando para ser descoberta.